Vaheguru Ji Ki Fateh. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro de estudos sobre o Japji Sahib. Agradeço muito a presença, estar acompanhando esse trabalho, estar compartilhando. Isso me faz muito bem para o coração. A gente começa então fazendo uma meditação com o mantra Ekam Onkar, que é até onde caminhamos até agora. Então sente-se numa posição confortável, conecte-se com a tua respiração, trazendo essa presença para agora. Deixando os pensamentos irem se dissolvendo ao focar-se na respiração. Agora vai tocar um áudio com o mantra Ekam Onkar, mas ouça o áudio e ouça também a sua voz enquanto entoa. Medite nisso. Tenha os olhos fechados, relaxados. Conecte-se com a vibração do som. Ekam Onkar. Conectando com esse processo criativo, criador, que acontece a todo instante. Cada respiração, o universo se expande.
constantes. E exala. A gente vai chegando num novo encontro sobre o Mula Mantra, o Japji Sahib, passando por Onkar dessa vez. A gente fez alguns encontros sobre Ik e agora chegamos em Onkar. E no último encontro falamos então sobre essa letra, esse Akara, Onkar, e por que ele tem esse som, né, essa grafia. Nessa letra que é o Ura, que tem essas possibilidades do O curto e do U longo, assim como é usado em Guru, através desse símbolo embaixo aqui, que modifica a letra, né, que chama do Lankar, e esse Onkara, e esse Ora, mas isso é parte do curso de Gurumukhi. E aí a gente foi lá e bebeu um pouco da sabedoria do Pai Gurdas, que era o escriba ali da época do Guru Arjan e de vários outros gurus, mas que ajudou a compilar o Adi Granth. E ele fala que Ekankar Ekanglik, né, que ao escrever esse número que parece um 9, mas é um 1, está se escrevendo sobre Ekankar. E Ura Onkar Likhaya, que a letra Ura ali com aquela onda contínua, representando a continuidade infinita, significa Onkar, uma abreviação. E aí a gente foi ver que o Guru Nanak também fala sobre Ekankar. Ele fala que Ekankar é único, esse estado ele é único, incomparável, que é imortal e não nascido e não pertence a nenhuma casta específica, a um grupo específico, não está encapsulado por nada, que é insondável, é muito grande para compreensão, não tem forma nem atributos. Rupnarikya. Iki Kojat Kat Dekya. Buscando e buscando, em cada coração e no íntimo do meu ser, eu encontrei. Então, o Pai Gurdas está falando sobre Ekankar e o Guru Nanak também. E falamos então um pouco também dessa Dakini Onkar, esse outro Bani, das peregrinações do Guru Nanak lá pelo sul da Índia. Dakini significa do sul, né? E ele está falando ali de não prabnera, de perceber essa presença da unidade como algo próximo, né? Aqui, agora. Hare Duja Najanaho, que o poder criativo, essa força criativa, Deus, se você quiser chamar assim, não está longe. Não entenda, não tem essa concepção de como algo distante. Não pense que é o Mr. God. Eko Shrishta Sabai. Aí vem a dica, funda-se nessa unidade. Né? Perceba em cada em cada coisa, a sua conexão com o todo. E funda-se nessa experiência. Ekankara Avranadi Duja, não há outro, não há dois, só há um Ek. Nanak Eko Samai, funda-se, imerja-se. Okay? E a gente falou também sobre o contexto da época, dos muçulmanos, dos hindus, e para quem, né, como que era essa mensagem, por que ele estava falando dessa forma. Porque ele não estava inventando nenhuma moda ou juntando tradições, mas simplesmente se dirigindo com a linguagem apropriada para cada uma das tradições.
E veio essa reflexão sobre os teísmos, né? Em que se encaixa esse tipo de pensamento, se ele é monoteísta, se ele é panteísta. E a gente viu que não se encaixa em nenhum dos dois, na verdade ele junta, ele olha de uma maneira mais ampla, né? Que Deus é uma coisa, né? O universo é uma unidade, mas que está em toda parte. E que essa força criadora, ela também se senta de fora para observar e desfrutar dessa criação. Né? Vindo aquela figura lá do Shiva Nataraj, né? Do dançarino, que ao dançar gera o universo, mas que não depende desse universo. E falamos então qual que é a diferença desse ser que tudo gera, ou desses seres despertos para a unidade, para o ser que tem ainda a concepção de que existe, né? Desse ser que está involucrado no eu, que é a maioria de nós. E a única diferença é esse abandono, né, do eu, esse pisotear nos aspectos pequenos do nosso ser. Então, respondendo que a diferença nesse caso é a humildade em reconhecer uma força maior, reconhecer-se como parte dela, e ao reconhecer-se como parte você se dissolve nela, entendendo que tudo acontece porque essa força assim conduz, né? E a gente fez algumas analogias, né, sobre o que é bom, o que é ruim. Falamos da história do safari na África, de quando a leoa pega a presa, se isso é bom ou ruim, e se ela pega o teu filho, se é bom ou se é ruim, e entendendo então que a perspectiva de bom e ruim, ela parte do pressuposto de que algo me beneficia ou me causa dano, né? Ou algo que eu considero como extensão de mim, como um filho, né? E aí chegamos naquele saque, encerramos com aquele saque, com aquela história do sadhu que perde o filho, e com aquela mentalidade sofisticada ele consegue se reconectar com a pureza da essência, com a alegria de ser. Então, próximo, isso nos remete a uma coisa que o Guru Nanak vai falar depois no primeiro Pauri, mas a gente vai dar uma pincelada nisso agora, que é o conceito do Hukam. Então, Hu, que parece um J aqui, ó. Sabe os muçulmanos quando eles falam Allahu Akbar? Allahu Akbar. Esse Hu significa totalidade também. Pode ser um sinônimo de Ek, né? Essa totalidade. E Kam, K e M, Kam, significa o desejo, a vontade. Hukam, então, é a vontade da totalidade, a expressão da totalidade, né? Nas suas mais múltiplas possibilidades. Então, tudo acontece através do Hukam. Tudo acontece através do Hukam. Através do Hukam, a respiração está acontecendo. Através do Hukam, a mão se move. Através do Hukam, as palavras são expressas. Através do Hukam, a compreensão chega. Através do Hukam se experiencia os altos e baixos da vida. Nada está fora do Hukam. A gente vai ver isso depois também no segundo Pauri. Nada está fora do Hukam. Hukme andar sabko. Tudo está contemplado no Hukam. Bahar Hukam na koi. Bahar, fora do Hukam, não há nada que esteja fora. Então, coloquei essa plaquinha. Bem-vindo à aceitação. Aproveite a sua jornada, desfrute da sua jornada.
Então, a resposta que o Guru Nanak dá para uma pergunta fundamental, que é assim, o que a gente vem se fazendo, que ele fala assim, como que eu posso desfazer com esse véu de ilusão que faz com que eu tenha a impressão de que não existe essa unidade, ou de que exista mais que um, que exista eu e que exista o outro. Como que eu desfaço com esse véu de falsidade, né? De ilusão, essa maia, né? Então ele fala que caminhe Hukam Rajai Challarna Nanak Likyanal, caminhe de acordo com esse tal de Hukam, com esse fluxo do universo, caminhe de acordo com isso, com aceitação, e não é uma aceitação no sentido de poxa, tá bom, né? Fazer o quê, né? Deus assim quis. Fazer o quê? Não tenho nada para fazer contra isso, né? Mas no sentido de contemplar tudo o que acontece, como quem assiste um grande espetáculo e mesmo ante a tragédia ou ante o êxtase, né? Ante a beleza, perceber a beleza intrínseca em toda a ação. Perceber a beleza intrínseca em toda a ação e louvar essa beleza, porque ao louvar as ações do infinito, você está louvando o infinito, né? E ao louvar o infinito, você se torna cada vez menos finito no seu eu e mais infinito na plenitude, na totalidade da vida. Então esse conceito de Hukam permeia todos os ensinamentos do Guru Nanak. Basicamente, todas as mensagens elas vão estar remetendo que existe uma unidade, né, que tudo contempla, e que parte dessa unidade todos os desígnios para todos os acontecimentos e não acontecimentos. Então ele vai dando mensagens, né, ele, os Bhagats, o Sri Guru Granth, né? Ele é o Guru porque ele vai dissolvendo, vai iluminando essa sombra, né, essa escuridão de uma percepção dual da vida, para nos mostrar esse fluxo universal, né, que a gente chama de Hukam. Então a gente chega a essa pergunta, então, por que Deus permite que as coisas ruins aconteçam? E já falamos um pouco disso, né, no encontro anterior, ao perceber que a perspectiva do bom e ruim, elas estão meramente na percepção de um eu a quem esse acontecimento possa beneficiar, ou, nesse caso, coisas ruins, possa gerar algum atrapalho, gerar algum sofrimento. Que a gente já chega lá no Buda, né? Que o sofrimento ele existe, ele faz parte da dinâmica da vida, mas também existe um estado de aceitação, de santosha, ao perceber quão bela é a manifestação, né? Ao invés de querer lutar, a não aceitação, né? Por que isso aconteceu comigo? Oh meu Deus! Então isso é nadar contra a corrente. E a partir do momento que você entra na não aceitação, você perde a oportunidade, até que você aceite, de reconhecer o momento atual. Então, Hukam pode ser também um sinônimo de realidade, a realidade das coisas. Então, aceitar a realidade, mas voltando, não como uma forma de, poxa, é assim mesmo, fazer o quê? Mas sim, essa é a realidade. Vamos jogar esse jogo, vamos dançar essa dança, né? E cada vez mais destrinchando os nossos apegos e as nossas expectativas com o que seria bom e com o que seria ruim, né? Simplesmente experienciando. A jornada que o Guru Nanak propõe, ela nos leva a sermos cada vez mais
sensoriais, a despertar cada vez mais o nosso potencial de sensibilidade, de perceber as coisas. No momento que eu posso estar meditando ou tomando o meu Ishnan, o meu banho frio, no momento que eu sinto uma sensação de desagradável e gero uma negação dessa sensação, eu perco a possibilidade de experienciar o suprassumo dessa sensação, né? A origem, né? E também de desconstruir os padrões que me levam a gerar cada vez mais aversão, né? E adição, né? O desejo pelas coisas que me dão prazer. O Buda fala muito disso, que já teve a oportunidade de fazer o retiro Vipassana, isso é bastante trabalhado. Então você sentar para meditar e dói a perna, né? E a mente começa a trazer várias memórias e propor várias coisas, e você conseguir se manter admirando e presente ali no estado de observador, é o que vai poder destrinchar esses nós, essa estrutura que o Buda vai chamar de sanskaras, né? Que é uma estrutura complexa que vai gerando, conforme você está menos consciente dela, ela vai gerando mais da mesma, mais complexidade. E essa complexidade, segundo essa linha, né, e também muita coisa que vai trazendo o Guru Nanak. Porque lembre-se, né, quando a gente falava das tradições e das religiões, no sentido original do releger, dessa memória, de recobrar essa memória do que é a origem, todas as tradições, elas são sati, elas são verdade em sua essência, né? Então é muito provável que, se você for além da dualidade ao explorar as tradições, você vai encontrar esse viés em que a linguagem é quase a mesma, ou flui em ser a mesma em sua essência. Então dei uma volta aqui, mas por que as coisas ruins, por que Deus permite que as coisas ruins acontecem? Ruins para quem? Lembra da leoa? A prole dela é ruim para ela, que ela consiga uma caça, né? Então é assim. E Hukam também é um sinônimo de natureza das coisas, natureza. E a natureza, ela não é fluffy, né? Ela não é fofinha, legalzinha. A natureza, ela é selvagem mesmo, né? E a gente tem que aprender a entrar nesse jogo, né? De forma consciente, contemplativa. Quando agir? Essa é uma pergunta assim. Porque se tudo está acontecendo porque tem uma vontade maior gerando todas essas ações, então essa noção de que eu faço, ela é uma delusão, né? É um processo de distorção da minha ótica da realidade. No entanto, isso pode levar a um processo que é assim: eu estou ali meditando, Vaheguru, e gerando uma concepção de que tudo está perfeito, de fato está, né? Mas que esse canal, que esse ser, né? Esse ser que, onde o eu quer se dizer como dono dele, mas esse canal, ele também tem um papel, né? Então, ao ficar assim nessa postura, de meditando ali, e de repente tem uma criança sendo violentada, né? Sendo machucada, e eu não vou fazer nada. Eu vou ficar na minha caverna meditando, porque assim estou mais confortável, e tudo é a ação do Criador mesmo. Então isso também deve estar dentro da ação. E está. Mas também está na ação, está no Hukam. Quando você está preparado para fazer alguma coisa, você vai fazer. Isso é o Hukam. Você não vai ficar deitado na sua cama, né, o dia inteiro.
É o próprio Rukam que te faz com que você desperte, porque a vida, ela quer se experienciar como vida. Então, vou trazer um exemplo básico, assim, da ação e da não ação, né? Vamos supor que você está num parquinho, mas você é uma criança de 7 anos e de repente chegam vários adolescentes e começam a judiar de uma outra criança. E se você for interferir nisso, você não tem muitas condições técnicas de fazer essa interferência, correto? Então, mas a gente poderia pegar um outro exemplo de você nessa mesma situação, você tendo feito muitas aulas de karatê ou qualquer outra arte marcial, e você sabe que tem a condição de interferir ali e gerar, né, um resultado que é uma parte do universo agindo para equilibrar o universo. Uma parte do universo, isso é uma ação do Dharma, né? Uma parte do universo está agindo para que o universo se equilibre. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, essa preparação mental, essa preparação física, né? Isso já estamos entrando dentro do conceito do Khalsa, né? Que foi esse santo guerreiro, né? Essa mentalidade, esse jeito de vida proposto pelo Guru Gobind Singh, o 10º Guru, em que, para não ficar naquela coisa de observar as coisas acontecendo, as coisas terríveis acontecendo e falar que está tudo bem porque é o universo que é assim, ele traz esse ímpeto, né, de que eu sou o agente do universo. Eu sou o agente do universo. E se o universo me coloca numa situação em que eu tenha que incluirei. Mas não porque isso vai me trazer qualquer mérito, simplesmente porque eu estou sendo o canal do universo. Então, quando você estuda coisas que engrandecem a tua alma, né, no sentido de trazer alento para você mesmo e para os outros, quando você estuda e se instrui no sentido das capacidades do teu corpo, né, como as artes marciais ou qualquer outra coisa desse tipo também, você está se preparando, né, para quando o universo te apresentar uma situação, você poder agir de acordo. Mas depois a gente vai chegar que mesmo essa ação não foi uma coisa que você de fato escolheu. Simplesmente ela acontece. Mas essa questão do livre-arbítrio ela é um pouco restrita. Quando a gente vai estudando isso, a gente vai entendendo que ela é bem restrita, ou quase nula. A monja Coen, ela fala nas palestras dela que, segundo estudos, é 5% a nossa capacidade de ação, de escolha real, nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio. 5% ou menos do que isso. Porque a gente já está dentro de um determinado contexto que a gente não escolheu. A gente não escolheu, embora algumas tradições digam que sim, né? Tipo a antroposofia, né? Eles falam que, me perdoem se eu estiver errado, mas eu ouvi que uma pessoa que era da antroposofia disse, que a gente escolhe a família que a gente vai nascer, o lugar e tudo, né? Mas trazendo para o Rukam, na verdade a consciência é mais elevada que escolhe tudo isso. Então a gente não escolhe o ambiente, a gente dificilmente vai ter uma criança que escolheu a escola, né? Que escolheu os vizinhos. Então tudo que vai fazendo a formação do caráter, né, desse ser, a maior parte não é uma escolha do ser, e sim um espelhamento mesmo, né? Vamos adiante. A gente levantou essa pergunta no último encontro. Então, se tudo é a vontade divina, né, e eu
falar com a chuva, falar mal da chuva, falar bem da chuva, não vai mudar a qualidade da chuva, né? Eu falar para Deus que eu quero isso ou que eu não quero aquilo, não vai mudar a natureza de Deus, entende? Então, qual que deveria ser o nosso ardás? Ardás significa súplica, oração. Né? E o que eu peço? O que eu peço nas minhas orações? Estou pedindo uma condição de vida melhor, saúde, pedindo a melhora de alguém, né, que está enfermo. Quem disse que essa não é a condição que aquele ser tem que experienciar para a transformação do karma dele? É complicado isso, né? Mas de um ponto de vista pessoal, assim como a gente tem condições de fazer um reiki, né, ou mesmo uma manobra mais tátil, como uma massagem, alguma coisa do tipo, a gente também pode colocar a nossa intenção para o universo, a nossa intenção. Mas o quanto mais essa intenção ela está imbuída do euzinho, do home, do eu e do meu, menos a possibilidade de ela ter efeito. Porque o benefício que se pode ter deve ser o benefício para a totalidade. O Yogi Bhajan falava muito isso, de se comunicar com a sua totalidade e para a sua totalidade, né? Então não é só para o meu pequeno círculo, para a minha família, né? Então realmente talvez a melhor coisa que a gente possa pedir é para compreender o Hukam, compreender a natureza das coisas e poder apreciar, né? Pedir compaixão, pedir amorosidade, né? E pedir sem expectativa, porque tudo isso é graça, né? E a graça é simplesmente um reflexo do universo quando ele quer assim refletir, né? Poxa, fui lá e eu fiz uma promessa, eu vou até Nossa Senhora da Aparecida de joelhos, se for me concedido tal desejo. Qual que é a nossa... Ou vou fazer um assentamento para Ogum, porque eu quero abrir meus caminhos do trabalho. A gente está barganhando com o universo. E não é essa a lógica. O universo está sempre doando e colocando de maneira muito certeira aquilo que a gente deve experienciar, né? Então a gente quer mudar a realidade das coisas, né? O que a gente deve trabalhar é para mudar a ótica, não a realidade. Ontem assisti um documentário bem interessante, depois eu passo o nome no grupo, eu coloco no comentário, mas era sobre o cérebro, assim, e a questão da visão, né? Como a nossa percepção de mundo, ela é subjetiva, ela é altamente subjetiva. O que eu percebo do mundo está totalmente dependente das conexões que o meu cérebro vai fazer. Então a minha percepção de mundo é muito mais o que está armazenado de memórias e de funcionamento dentro do meu cérebro do que o mundo é de fato. Então voltamos, né? Perceber as coisas da maneira com que elas são, né? Sair da Matrix. Então, um exemplo assim dessa narrativa, de uma consciência, uma mentalidade desapegada dessa condição de eu, é a história quando o Guru Gobind Singh, isso fala lá no Dasan Granth, que é uma outra escritura, que é feito, Dasan significa do décimo, então 10º Guru, que ele fala de um momento que ele está no campo de batalha. Ele narra um momento que vai ocorrer a morte do inimigo que está lá do outro lado da batalha, né, do adversário. E ele fala assim, antes da minha espada tocar a cabeça do inimigo, o seu destino já tinha sido traçado. O universo tinha decidido que esse homem iria morrer. Hoje simplesmente usou a espada para realizar essa tarefa. Aí você percebe que ele não se coloca na equação.
o universo agiu através. Né? Hoje era o dia de você morrer e o universo simplesmente usou a minha espada e a minha mão como um veículo para realizar esse destino. Onde que está o eu? É muito sofisticado esse modo de pensar. Mas se não tiver, antes disso tudo, o primeiro estágio, que é a humildade, né? E a que a gente chama de prem, esse amor, essa devoção ao infinito, uma mentalidade amorosa, isso pode gerar um estado totalmente psicótico, né? Eu fiz, eu vou lá fazer, mas é o universo que está fazendo mesmo. Então a gente tem que ter bastante discernimento ao se conectar com essa esfera do absoluto, né? Através da compaixão, do amor, né? Então essa é a história. Mas quem que fez a ação nessa história do Guru Gobind Singh? Quem que realizou a ação? Onde que tem espaço para o eu, né? E aí tem um mantra que a gente já falou algumas vezes do Kabir, Kabir Singh, Kabirji, assim, que ele fala assim, tum hum, que tudo é tu, tudo é você, não há um espaço para o eu. Ao mantrar tum him, toda a noção do que era eu, ela vai se desfazendo. Né? Muito bem. E ainda nessa linha de pensamento, a gente tem uma autobiografia do Guru Gobind Singh, então, que chama Bachitar Natak. Então seria a tradução mais ou menos como uma linda peça, uma linda jogada, um lindo espetáculo. Também ele não está na jogada, né? E nessa narrativa ele fala assim, que esse jogo do universo, essa peça, né, esse teatro, esse espetáculo, ele é um jogo onde existe um só ator e muitos personagens. E a grande problemática é quando o personagem acha que é o ator. É uma maneira de perceber, né? E isso também vai agregando naquela questão que o Hari trouxe, né? Sobre como perceber, ao entrar em contato com as pessoas, como perceber essa unidade nelas, né? Então, vai mais uma informação. Esse é um outro personagem. Aí os maias vão falar In Lakesh, Halakim. Eu sou um outro você e você é um outro eu. Personagens, mas o ator é um só. E aí, o que as tradições podem acabar trazendo pra gente, assim, numa ótica distorcida, que a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de se comportar, que acaba virando dogmas. Mas, na verdade, a grande coisa seria a compreensão da essência das coisas, né? Então tem uma palavra dentro do Sikh Dharma, o caminho do discípulo, que é Rehat, que seria assim como as linhas gerais, as linhas de conduta, mas não deve ser um manual, né? O Rehat nunca deveria ser um manual dos fazeres e não fazeres, né? Mas sim a compreensão dessa totalidade, né? E onde que eu me abro para que isso esteja à frente. E então, porque se eu fizer isso e isso, se eu cometer esses pecados capitais, né, eu vou para o inferno, né? Se eu me portar dessa outra forma, eu vou para o céu. Aí a gente já voltou para a dualidade. E da dualidade a gente pode chegar, voltando então para Onkar, fazendo esse link na questão da Trindade, não aquele bairro lá perto de Santa Mônica, mas a Trindade que está em várias esferas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E muitas outras. E dentro de Onkar, Om, tradicionalmente, né, é um símbolo que vem do Sanatana Dharma, que é o que a gente conhece popularmente como hindu, né? E Om
é o som produzido por Omkar. Om é o som produzido por Omkar. Om é a vibração, Omkar é a natureza da vibração. Então, Omkar é o jeito que se escreve dentro dessa tradição. Om é o som produzido por Omkar. E ele significa um Trimurti, essa trindade. Tri, né? Tre. E a gente vê como várias palavras, elas têm uma natureza similar, né? Dúvida é uma palavra em Gurumukhi, que é o mesmo sentido, é o pensamento dual, né? Dúvida, não sei se vou ou se não vou. Então, Tri também vem dessa mesma origem. Ontem eu recebi um infográfico, acho que seja o termo, da árvore dos idiomas. E no nosso idioma, por incrível que pareça, lá atrás vem lá do indo-europeu, né? Esses idiomas indo-europeus. Então tem muitas palavras que vão chegar no português que vieram dessa raiz. Aí é legal porque a gente pode ir fazendo mais correlações, né? Quer ver uma outra, só para efeito de curiosidade? Sabum, sabão. Isso está dentro do Japji. Arya Hato Pertan de Pani Tote Utrasuke Mutipalite Kaparahoi de Sabum Leia Uhutoe. Ele fala para quando tiver impurezas lavar com sabão, mas é a impureza da mente. Então, aí a gente vai chegando em termos que eles vão trazendo, né? Ekamai, Jugatvyai, Tinchele Parvan, uma mãe, né? Dentro de toda a criação. E 3 Tin, nesse caso, Chele, 3 discípulos. Falando dessa trindade. Então, essa trindade de Om é Brahma, né? O Criador, a essência criadora. Vishnu, a essência sustentadora. A gente tem como uma manifestação de Vishnu, Krishna, né? E Ishvara, Shiva, que transforma, que desconstrói para o novo aparecer, né? Ou o vazio. Então, aí a gente vai chegar lá no Jap Sahib, do Guru Gobind Singh, e você vai ver termos como Ongaderup, Anad Sarup, né? Fala que On é a forma do Ad, Rup é forma, né? A forma do primórdio, do início, né? O On, a vibração On, que tudo permeia, é a forma. É a forma de Ek, é a manifestação de Ek. E Anad Sarup, essa forma, ela é de êxtase, Anand, Anad. On é a sua forma primal, um ser sem forma, um não ser, a forma sem ser forma. Então a gente está falando em Ekonkar do fenômeno físico, né, que vem do não físico, de Ekankar, né, do nada, vazio. Onkar emerge, Onkar emerge do vazio, Ek, Onkar emerge, correto? Me perguntaram, falaram assim, para fazer mais correlações com esse lado da nossa prática pessoal, do lado talvez místico, né? Então, talvez um pensamento que possa nos ajudar é assim: quando eu vou para o vazio, quando eu deixo tudo morrer, todas as minhas concepções se dissolverem, é aí que a forma vinda do absoluto pode acontecer. É aí que a verdadeira criatividade pode acontecer. Então não é através dos meus cálculos, do meu raciocínio lógico, né? Mas sim sempre conectando com essa esfera do vazio. É do vazio que brota, né? Então a criação, né, ela se torna Pargat, se torna manifesta. É o som, né, essa energia de Nirgun, do sem forma, para o Sargun, a forma.
do sem qualidades para qualidade. Aí o Guru Gobind Singh vai falar assim: Pritam Kal Jab Kara Passara. Quando o Pritam, o ser primordial, o ser máximo, o ser primal, a unidade quis criar essa expansão, o Ankar Te Shrist Apala. Ao usar o Ankar, ao usar essa vibração, o universo foi criado. O poder da recitação é criar, então, o universo à sua volta. Quando a gente faz no começo Eko Ankar, a gente está se conectando a esse vazio e criando um universo a partir da própria totalidade. Então, vibrar esse mantra já é bem completo. Tudo já está no Eko Ankar, né? O Guru Granth ele só está ajudando a gente a compreender isso. Ele podia ter escrito só Eko Ankar e ponto. Mas, pela talvez a misericórdia, a graça, porque a gente não pode entender só ao se conectar com o Eko Ankar, como talvez fosse na Era de Ouro, né? na Satyuga, aí mais explicações, mais aprofundamento nos são presenteados. Né? O Ankar é a origem do universo, né? Mas não é justo dizer, porque às vezes a gente fala que é o som do universo. Não é justo dizer que isso é um som. É uma vibração, né? Porque, assim, quando a gente vai fazer um som, vamos pegar um instrumento, por exemplo, um instrumento de corda, um violão. Você tem o dedo que bate na corda e essa corda vibra, certo? Você precisa de duas coisas para esse som acontecer. Mas quando a gente está falando de Eko Ankar, desse Nad, a gente está falando de um Anahad Nad. Anahad Nad. Uma vibração que ela é gerada sem nenhuma fricção. A partir do mistério. A partir da natureza dela mesma. Então, o estado yógico, né, desse vazio, ele vai te levar a essa escuta do nada, desse som, dessa vibração, não é justo chamar de som, dessa vibração que gera todas as outras, que se manifesta na forma. Esse anahad nada. Então, ao livrar-se de todo o barulho da autoidentidade, você pode ouvir esse som, que já está presente. O ponto é que ainda não se pode distinguir a onda do oceano, como a gente veio falando. E com cara. Então, para chegar nos finalmente aqui da nossa... Passou. Então, você vê até Trindade, falando em Trindade, né? Que, inclusive, esse símbolo, que é o do Om, ele começa com algo que parece com 3, né? Bem similar, né? A vibração que cria, sustenta e transforma a existência. Aquelas falas que a gente fez antes, não segui os slides, perdão. Om Gaderupa Nad Sarup. O Om é a forma inicial, é a forma do primal, né? Do ser primal. Uma forma que é Anad, que é o êxtase, né? Forma Sarupe de êxtase, né? Pritam Kal Jabkar Passara, né? Omkar Te Shrist Upara. E aí a gente vai chegar, então, voltando no Dakini Omkar, mas indo lá para o começo, porque esse Bani ele é bem especial, porque ele fala dessa natureza do Omkar. Bem bonito. Vamos passar ele agora. Então ele começa com Eko Ankar, a gente já está estudando bem. Sat, a existência, a verdade. Gur, a luz da existência, a luz da verdade, do discernimento. Prasad, Eko Ankar, Sat, Gur, Prasad. Prasad significa a graça. Então, compreender essa unidade é um processo que é reservado, é garantido pela graça, não por qualquer esforço. Ele começa então, o Ankar Brahma, Brahma mesmo, o primeiro da Trindade, né? Do Trimurti. O Ankar Brahma Utpat. O Ankar produziu Brahma. O Ankar produziu Brahma. Através de Ankar, Brahma foi criado.
Onkar Kya Jinachita. E Brahma manteve o Onkar em sua Chitta. Né? Já ouviu esse termo? Sat, Chitta, Ananda. Então, Chitta num conceito de um aspecto da mente, né? Uma consciência. Né? Ele manteve o Onkar, manteve o registro, a lembrança dessa vibração original em sua mente. E por isso que ele é tido como, dentro do Sanatana Dharma, como o Criador, o eterno Criador. Porque ele está imbuído de Onkar. Onkar Sela Juga Bhai. Faltando um azinho ali. Onkar Sela Juga Bhai. Então, através de Onkar, as montanhas e todas as eras e formas foram criadas. Toda a criação, todo o tempo, Juga, né? As encarnações, as eras. O Onkar Veda Nirmaya. Através de Onkar, os conhecimentos, os Vedas, né? Veda, o conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual, ela foi criada. Onkar Shabad Udare. Né? Através do Shabad, a pessoa é salva. Assim está a tradução. Através do Shabad, através da palavra, né? Onkar Shabad, através dessa palavra de clareza, esse trovão que ilumina a consciência, esse relâmpago. Onkar Shabad Udare. Udhar significa essa elevação, né? Salvar nesse sentido, de tirar da dualidade. Então veja bem, através do Shabad, né, que vem do Onkar, é que se pode ter uma elevação, pode se ser salvo. Onkar Gurmukh Tare. Aí a gente tem essa palavrinha aí, Gurmukh. Então, Gurmukh seria aquele que, ou aqueles que seguem o Gurmat. Lembra lá no começo? Gurmat. Então, essa maneira de pensar ensinada pelo Guru, pela consciência, pela luz da consciência. Tare vem no sentido de atravessar. Então, através dos ensinamentos se atravessa esse oceano da existência. Onam Akar Sunoho Bichar. Onam Akar Sunoho Bichar. Então, aqui, Nam. Então, Nam, que a gente vai entrar depois em Satnam, ele está falando que a vibração de On, essa palavra, Akar, ao pronunciar essa palavra, escute essa palavra, perdão, Onam Akar Sunoho, essa escuta. Essa palavra, essa vibração que está sendo criada, está acontecendo, está sendo pronunciada pelo universo, contemple, bichar. Escute e contemple. A gente vai chegar depois lá nos powers do Sunya Siddha Pir Surinato. Tá? Onam, de novo. Akara Tripavanansar. Aí, Tre, que no comecinho, está falando então da trindade. Essa perspectiva do mundo através da ótica da trindade, né? Dessa separação, esse desdobramento da dualidade. Então, Sar significa oceano. Então, essa vibração de Onkar é o que permite atravessar esse oceano. Ele juntou com aquela mesma ali do Tare, né? Mesmo sentido. Ela pode atravessar. Opa. Sunpade Kialikho Jamjala. Sunpade. Pade é de Panditi. Panditi seriam os escolares, aqueles que vão a fundo de maneira racional nesses estudos, né? E fazem muitos debates sobre isso, né? E aí você começa a ter embates entre as tradições, o que é certo, por que a minha perspectiva está certa e a sua está errada, né? Então essa é uma conversa que ele está tendo com os Panditas ali da época. Então ele está falando assim, Sunapade, Kia Likho Janjala. Se você for escrever alguma coisa, Likho,
né? Likho Ram Nam. Ram Nam. Likho Ram Nam. Então, escreva sobre a frequência que tudo permeia, né? A frequência que permeia todo o universo. Ram. Gurumukh Gopala. Gurumukh Gopala. Né? Através dessas instruções, né? Faça com que você tenha essa atitude de escrever, né? E escrever não é só no sentido da caneta, né? Mas no sentido de escrever as suas ações. Cada ato que a gente tem é um ato, é uma escrita. Então, ele fala, se você quer ficar nesses embates do que é certo, do que é errado, e escrever sobre todos os atributos do universo, deixa disso. Se quer escrever alguma coisa, escreve sobre essa vibração amorosa, né? Então, e aí, essa é a linha do Rahul, né? A linha de refletir. Rahul significa essa reflexão. E aí é curioso, né? Porque a gente está aqui fazendo um estudo quase de Pandit. Mas é isso mesmo. Mas uma reflexão final, assim, gente. O Guru Nanak, ele está trazendo muito ustat, muita contemplação, muita reflexão sobre o Omkar. Mas se você pegar todas as escrituras hindus da época, elas já faziam. Todo mantra, toda escritura, ela vai começar com Om e depois a remeter aos atributos de alguma entidade, assim, né? Então, qual que é a necessidade desse novo símbolo? Por que não usavam o mesmo termo, o mesmo símbolo que era usado antes, esse Om? Qual que é a necessidade de criar uma coisa nova? E, na verdade, Om já estava perfeito. Só que acontecia que a mentalidade já estava no Tripavana, estava dentro da trindade, dentro da dualidade, né? De perceber então que Shiva está distinto de Brahma e cultuar a estátua como se ela fosse a própria expressão do infinito, né? Então, essa separação da instância da totalidade. Então ele pega e coloca o Ek na frente de Omkar para fazer uma conexão direta, né, entre o ser e a totalidade, para relembrar que essa conexão ela é direta e que você não precisa de um sacerdote, de um padre, de qualquer outro tipo de sacerdote que exista para poder se conectar com essa unidade. Lembrando então que essa linguagem que ele traz era para desconstruir também essa inacessibilidade aos conhecimentos espirituais. Então ele traz isso numa linguagem bem mais simples do povão, assim, né? Que qualquer um poder entender. E encerramos nosso Omkar. Me desculpem que eu passei do tempo aqui, mas tivemos aquele entrave no começo. E agradeço muito até o momento aí. Eu vou passar para vocês um áudio que eu estou devendo para a gente fazer uma meditação do Ek Omkar e cada um poder gravar a sua voz e a gente fazer esse som de Sangat. Então vai estar... Espero conseguir colocar o link no vídeo também, assim quem quiser pode mandar. E aí uma outra coisa que eu queria propor, convidar vocês para finalizar esse processo, seria a gente escrever cada um, eu vou também mandar um linkzinho, de forma, primeiro, espontânea, amorosa e poética na medida do possível, o que é a sua compreensão de Ek Omkar. Pensou que legal a gente conseguir escrever, ter o nosso próprio Japji, né? A nossa própria ótica sobre o que é isso. Porque cada vez que a gente vai se imbuindo mais, se apropriando disso tudo, mais a gente gera uma conexão interior, né? E vai fazendo sentido. E no momento que eu sento para fazer meu sadhana e começo com o Mula Mantra, já é uma outra perspectiva. Eu não estou falando algumas palavras porque elas
têm um valor vibracional somente, né? Mas elas têm um valor de significado que vai reprogramando a minha maneira de ser e vai me unificando. Então, eu agradeço imensamente e peço perdão por todas as falhas, todos os erros ocorridos. Devo ter feito muitos, ainda farei muitos mais, muito mais. E é isso. Por favor, me abençoe e abençoe cada ser que cruzem com vocês. Que a gente possa perceber cada vez mais tudo que está ao nosso redor como parte da gente. Esse é o grande desafio, esse enlace de mundos que Guru Nanak fez de maneira tão perfeita. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.